Olá meninos, tudo bem? Estou gravando essa videoaula com o conteúdo completo que já foi iniciado nas aulas em tempo real. Resolvi voltar do início e gravar toda a explicação em conjunto para facilitar para os alunos que não conseguiram participar das aulas. Não é sempre que vou estar fazendo isso, mas em decorrência da avaliação diagnóstica, nossas aulas foram temporariamente interrompidas, durante essa semana, então resolvi gravar a videoaula para concluir o que foi começado, certo? É um conteúdo de introdução à biologia, já que é a primeira série de vocês com o estudo da biologia. Então, para os que não participaram das aulas em tempo real, o que é a biologia? Resumidamente, a palavra biologia significa estudo da vida. Ou seja, é impossível estudar a biologia sem que a gente consiga definir o que é a vida. Então, essa é a nossa primeira missão, definir o que é vida. E isso não é uma tarefa fácil. Definir vida é extremamente complexo, porque a vida é muito diversa, ela se manifesta de formas diferentes, em organismos muito diferentes. Então, uma tarefa quase impossível definir o que é vida. Mas os cientistas falam, então, em definir o chamado processo de vida. Esse processo de vida se refere a um conjunto de características que nos permitem identificar o que é vivo e o que não é vivo. E é justamente esse conjunto de características, as características dos seres vivos, que é o nosso primeiro conteúdo, o conteúdo trabalhado aí na lista de exercícios do mês de fevereiro, certo? Existe aí um conjunto de pelo menos 6 características presentes em todos os seres vivos, sem exceção. O número dessas características varia de um autor para outro. Se você pegar livros diferentes, você vai encontrar um número diferente. No entanto, as características são as mesmas. Alguns autores agrupam 2 características, outros separam um pouco mais essas características, tá? Mas são as mesmas. Você vai encontrar aí divisões que variam entre 5 e 8 características. A primeira característica que a gente vai trabalhar é a composição química dos seres vivos. Todos os seres vivos têm uma composição química semelhante. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles são constituídos pelos mesmos elementos químicos, todos eles, desde a bactéria até os grandes mamíferos. Quais são esses componentes químicos presentes nos seres vivos? As substâncias presentes nos seres vivos se classificam basicamente em 2 grupos, as chamadas substâncias inorgânicas e as chamadas substâncias orgânicas. As substâncias inorgânicas são aquelas que existem nos seres vivos, mas que também estão presentes em grande quantidade na matéria bruta, na matéria não viva ou matéria inanimada. Diversos nomes podem ser utilizados aí. Na matéria não viva, eu encontro uma gama enorme de substâncias inorgânicas, mas nos seres vivos, as substâncias inorgânicas se restringem à água e aos sais minerais. A água e sais minerais são substâncias inorgânicas presentes em todos os seres vivos, sem exceção. A água tem aí sua molécula química constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Os sais minerais são constituídos por elementos químicos variados, entre eles o ferro, o cálcio, o iodo, o magnésio, o zinco, uma série de elementos químicos diferentes formam essas substâncias chamadas sais minerais. As substâncias inorgânicas presentes nos seres vivos e as substâncias orgânicas são constituídas por elementos químicos. Existe então um conjunto de elementos químicos padrão que eu posso encontrar em qualquer ser vivo. São eles o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Para facilitar a memorização desses elementos químicos, a gente forma aí
uma palavrinha, né? CHOMPs. Os CHOMPs são os elementos químicos encontrados nos seres vivos, em todos os seres vivos, né? São os elementos químicos encontrados em maior proporção. Não quer dizer que eles não existam na matéria não viva, eles existem. No entanto, formam substâncias diferentes. Nos seres vivos, esses elementos químicos vão constituir as substâncias inorgânicas, como a água e os sais minerais, e um conjunto de diversas substâncias orgânicas. As substâncias orgânicas presentes nos seres vivos são as proteínas, os carboidratos, também chamados de glicídios, os lipídios, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Esses são os grupos de substâncias orgânicas. Observe aí na imagem: proteínas, carboidratos, eu tenho aí como exemplo de carboidrato uma molécula de glicose, lipídios, se eu não me engano é uma molécula de glicerina, um ácido nucleico. Quem são os ácidos nucleicos? DNA e RNA, o nosso material genético. São essas substâncias chamadas de ácidos nucleicos. E as vitaminas, que foi colocada aí como exemplo, a vitamina C, que é uma das mais conhecidas. A segunda característica que define um ser vivo é a sua organização em células. Todo ser vivo, sem exceção, é constituído por células. Essa é a principal característica que define um ser vivo. Para que alguma coisa seja considerada viva, a primeira coisa que eu devo observar é: tem células? Se tem célula, com certeza é um ser vivo. Quanto a essa organização celular, os seres vivos podem se organizar de maneiras diferentes. No entanto, em todos eles existem algumas características comuns para essas células. Toda célula, sem exceção, presente em qualquer ser vivo, possui algumas estruturas básicas. Entre elas estão a membrana plasmática, que é o envoltório da célula, o citoplasma, que é o espaço que preenche o interior da célula, o material genético, que normalmente é o DNA, né? E estruturas chamadas de ribossomos, que são estruturas que produzem proteínas. Nenhuma célula funciona sem a presença das proteínas. Por isso, eu vou encontrar ribossomos em todos os tipos de células. Apesar de todas as células possuírem essas 4 estruturas, todas as células não são iguais. Eu vou encontrar classificações quanto ao número de células e quanto ao tipo de célula que eu encontro em cada organismo. Quanto ao número de células, os organismos podem ser classificados em unicelulares, quando são formados por apenas uma célula, ou pluricelulares, quando são formados por muitas células. Já quanto ao tipo de célula, os seres vivos podem ser classificados em procariontes, quando possuem células procarióticas, ou em eucariontes, quando possuem células eucarióticas. Qual a diferença entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica? As células procarióticas são células bem mais simples que as células eucarióticas. A célula procariótica, ela possui praticamente os 4 componentes básicos: membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. É uma célula simples, que contém basicamente esses 4 componentes. Às vezes, eu posso encontrar componentes extras, como uma parede celular, ou fragmentos de DNA chamados plasmídios, mas isso não é uma regra. Já a célula eucariótica, além dos 4 componentes básicos, a célula eucariótica possui uma membrana que envolve o material genético. Essa membrana é chamada de carioteca e forma o que a gente chama de núcleo da célula. Portanto, apenas a célula eucariótica tem núcleo. Célula procariótica não tem núcleo. Além disso, na célula eucariótica eu encontro diversos compartimentos envolvidos por membrana.
Esses compartimentos, essas divisões que são especializadas em diversas funções, são as chamadas organelas membranosas. Então, basicamente, de forma bem resumida, eu posso dizer que a célula eucariótica possui núcleo e organelas membranosas, estruturas que não existem na célula procariótica. Aqui eu tenho ainda uma subdivisão que ocorre na célula eucariótica. A célula eucariótica, que é a célula mais complexa, se subdivide ainda em célula animal e célula vegetal, porque entre os diversos organismos eu vou ter variações entre as células eucarióticas. Tá? E não é só quanto a ser célula animal ou vegetal, não. Eu vou encontrar variações quanto ao tamanho da célula, quanto à forma da célula, quanto à função que essa célula realiza. As células são estruturas muito especializadas, então eu vou ter uma variação muito grande. Mas os dois tipos básicos de célula eucariótica são esses, célula animal e célula vegetal. Quais as diferenças entre uma célula eucariótica animal e uma célula eucariótica vegetal? Eu tenho basicamente 5 diferenças. Na célula animal, eu vou encontrar estruturas chamadas de centríolos e estruturas chamadas de lisossomos, que eu não encontro na célula vegetal. Os centríolos são estruturas responsáveis pela divisão celular. Eles não são permanentes na célula, eles são sintetizados, são produzidos quando a célula se prepara para uma divisão e eles desaparecem após essa divisão. A divisão da célula vegetal ocorre de uma forma diferente, por isso eu não encontro centríolos, apesar que isso também não é uma regra geral. Os chamados vegetais superiores podem apresentar centríolos. A segunda estrutura, que é exclusiva da célula animal, são os lisossomos. Os lisossomos são organelas membranosas responsáveis pela digestão. Eles são como se fossem pacotinhos cheios de enzimas digestivas. Quando o alimento entra na célula animal, essas enzimas são despejadas sobre esse alimento, realizando a digestão. A explicação da presença dos lisossomos na célula animal é simples. O animal come, ingere alimentos e precisa digeri-los para receber os nutrientes. Planta, vegetal, não come. Vegetal realiza fotossíntese, que é o processo básico para a produção dos alimentos, produção do alimento dos vegetais. Se ela não come, ela não precisa realizar esse processo digestivo. Então, os lisossomos não são necessários na célula vegetal. Já eu tenho outras 3 estruturas exclusivas da célula vegetal, que são os cloroplastos ou simplesmente plastos. Os plastos são as estruturas responsáveis pela realização da fotossíntese. Eles são capazes de captar energia solar e promover uma reação química que vai levar à ocorrência da fotossíntese e produção do próprio alimento pelo vegetal. O animal não faz fotossíntese, por isso não precisa de plasto. A segunda estrutura exclusiva da célula vegetal é a parede celular. A parede celular é um envoltório que a célula possui por fora da membrana plasmática. É uma estrutura esquelética que dá resistência ao vegetal. Lembrando que planta não tem esqueleto e mesmo assim eu tenho árvores de muitos e muitos metros de altura. Como que essas árvores param em pé? Graças ao conjunto dos milhões de paredes celulares presentes na célula daquela árvore, daquele vegetal. E a terceira estrutura exclusiva são os vacúolos de reserva, que são bolsas presentes no interior da célula vegetal, capazes de armazenar substâncias. Essas substâncias podem ser água, nutrientes, óleo, varia de acordo com a espécie vegetal. Certo? A terceira característica que define os seres vivos é a capacidade de transformar a matéria em energia. Essa transformação da matéria em energia ocorre principalmente por meio da nutrição. Entre os seres vivos eu vou encontrar 2 tipos de nutrição. A nutrição
chamada de nutrição autotrófica, e a nutrição chamada de nutrição heterotrófica. A nutrição autotrófica é aquela realizada pelos organismos que fazem fotossíntese, organismos fotossintetizantes. Eles produzem o seu próprio alimento, eles se autoalimentam, por isso autotrófica. Já a nutrição heterotrófica é aquela realizada pelos organismos que precisam obter alimento, retirar alimento do ambiente, que é o caso dos animais. A nutrição é importante para garantir o crescimento, a formação do corpo, a regeneração de tecidos e o fornecimento de energia para as atividades que mantêm aquele organismo vivo. Esse fornecimento de energia, especificamente, é realizado a partir de uma reação química chamada de respiração celular, que ocorre tanto nos organismos autótrofos quanto nos organismos heterótrofos. A respiração celular é uma reação química que ocorre no interior das células. Eu tenho aqui a exemplificação de um organismo autótrofo, que é uma planta realizando fotossíntese. Para a realização da fotossíntese, a planta necessita de gás carbônico, que ela absorve do ar, água, que ela absorve pelas raízes, e energia solar. A partir da obtenção da energia solar, o gás carbônico e a água reagem entre si, produzindo glicose e gás oxigênio. A glicose é o alimento da planta, é o que vai nutrir a planta. E o oxigênio ela libera no ar. E embaixo eu tenho organismos heterótrofos, né? Mostrando aí exemplos. Entre os heterótrofos eu tenho uma variedade de hábitos. Eu tenho organismos que se alimentam a partir da absorção de nutrientes, como é o caso dos fungos. Tem organismos herbívoros que se alimentam de vegetais, como é o caso do cavalo, que está representado aí. Tem organismos carnívoros que se alimentam apenas de outros animais, como o urso e a onça. Tem organismos chamados de onívoros, que é o caso do ser humano, que se alimenta tanto de carne quanto de grãos, vegetais de um modo geral. E tenho aí ainda a representação de um organismo unicelular, que é um protozoário, uma ameba, que engloba o seu alimento por um processo chamado de fagocitose. Na parte inferior aí do lado direito, eu tenho as reações químicas da respiração celular e da fotossíntese. Observe que elas são exatamente uma ao contrário da outra. Enquanto na fotossíntese a planta absorve gás carbônico e água e produz glicose e oxigênio, na respiração celular a célula absorve glicose e oxigênio e produz gás carbônico e água, liberando energia. A respiração celular é essencial para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Qual a diferença entre essas duas reações químicas? Apenas as plantas realizam fotossíntese, plantas e algas, né? Já a respiração celular, todos os seres vivos eucariontes realizam respiração celular. Essas reações químicas, né, assim como a respiração celular e a fotossíntese, eu tenho um conjunto de outras reações químicas que ocorrem o tempo todo dentro da célula e que faz a célula funcionar. O conjunto de todas essas reações químicas é o que a gente chama de metabolismo. Metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem no organismo. O metabolismo se divide em dois processos diferentes, o chamado anabolismo e o chamado catabolismo. A gente chama de anabolismo as reações químicas que produzem novas moléculas, que constroem ou sintetizam novas moléculas. E fazem parte do catabolismo as reações químicas que destroem moléculas, decompõem moléculas. Analisando por aí, a fotossíntese se torna um exemplo de anabolismo, onde a molécula de glicose é construída. E a respiração celular é um exemplo de catabolismo, onde a molécula de glicose é destruída. Então, aí eu tenho a exemplificação do que é o catabolismo e o que é o anabolismo. Tá lá, o metabolismo é o conjunto de reações que ocorrem nos seres vivos. O
catabolismo é a degradação de moléculas complexas com liberação de energia, formando moléculas simples. Respiração celular. O anabolismo é a síntese de moléculas. A partir de moléculas simples, eu vou formar moléculas complexas absorvendo energia. Fotossíntese, que absorve energia solar. Quarta característica dos seres vivos é a capacidade de reação e equilíbrio. Reação aos estímulos do ambiente e equilíbrio interno do organismo. Vamos entender isso rapidinho. Todos os seres vivos são capazes de reagir a estímulos do ambiente. Todos. Essa capacidade de reagir aos estímulos do ambiente é o que a gente chama de irritabilidade. Os organismos não reagem da mesma forma. Observe as imagens. A maior parte das plantas não reagem visivelmente aos estímulos. Aqui eu coloquei 2 exemplos que reagem instantaneamente. Eu tenho lá a primeira imagem, essa planta que quando você encosta a mão, ela enrola as folhinhas. Nesse caso, ela tem uma reação instantânea. E o segundo exemplo, a segunda imagem, mostra uma planta carnívora que se fecha instantaneamente quando o inseto pousa sobre a flor. Mas essas plantas são exceções. A maioria das plantas não tem esse tipo de reação. A maioria das plantas você pode ir lá arrancar a folha, quebrar o galho, fazer o que for, que a planta fica imóvel, aparentemente sem nenhuma reação. Aparentemente, porque as plantas sim reagem ao ambiente, diferente dos animais, né? Coloquei uma figurinha que mostra aí um menininho chorando lá porque ralou o joelho, um homem coçando as costas. Os animais têm reações muito visíveis e muito rápidas, né? Sentiu dor, grita, chora, né? Retira, movimenta, corre. Coçou, ele vai imediatamente ali com a mão, né? Dependendo do estímulo, chora, espirra, são estímulos muito visíveis que as plantas não têm. A reação aos estímulos das plantas é uma reação lenta e gradual que ocorre ao longo do crescimento. Observe a última imagem para entender isso. Eu tenho ali 2 plantas idênticas. Na verdade, essas plantas teriam sido colocadas ainda sementes em 2 vasos idênticos. Um desses vasos foi colocado em um cilindro com uma abertura na parte de cima, enquanto o outro foi colocado em um cilindro com uma abertura lateral. A luz só entra no cilindro por essas aberturas. Após o tempo de crescimento inicial aí das plantas, elas cresceram de maneiras diferentes. Observe lá a imagem. No cilindro que a luz entrava por cima, a planta cresceu na vertical, retinha. Já no outro que a luz entrava pela lateral, a planta cresceu torta, tendendo a buscar a luz. Isso é uma reação chamada de fototropismo. A planta cresce em direção à luz porque ela precisa da luz para a realização da fotossíntese. Isso é uma reação a estímulos também e irritabilidade. Além disso, os organismos, de um modo geral, são capazes de manter o equilíbrio interno do seu organismo. Esse equilíbrio interno se refere, por exemplo, à manutenção de temperatura, né? Manutenção do número de células, manutenção do funcionamento interno do organismo. Essa característica, essa propriedade, essa capacidade que os organismos têm de manter o organismo interno constante é chamada de homeostase. Se o organismo está em homeostase, significa que está tudo certo, que ele está saudável, sem nenhum problema. Qualquer sinal que mostre que o organismo não está mais em homeostase, que ele perdeu essa homeostase, significa que tem alguma coisa errada. Então, um exemplo disso é a febre. O aumento da temperatura interna demonstra que o organismo não está em equilíbrio. A homeostase foi perdida, houve um desequilíbrio interno. Isso é um sinal de que tem alguma coisa errada.
porque o normal é estar em homeostase. Todos os seres vivos, certo? A quinta característica é a capacidade de reprodução e a hereditariedade. Todos os seres vivos são capazes de se reproduzir. Todos os seres vivos são capazes de se reproduzir. Nesse processo de reprodução, as características são transmitidas dos pais aos filhos. Essa transmissão de características dos pais aos filhos ocorre a partir de estruturas chamadas genes. Quem são os genes? Nada mais são do que pequenas partes do DNA contendo informações genéticas que vão determinar as características dos indivíduos. Os organismos podem ter uma ou várias moléculas de DNA no interior de suas células. Lembrando que se no meu corpo existem milhões de células, em cada uma dessas milhões de células eu tenho a mesma quantidade de DNA. Se uma mosca tem 8 moléculas de DNA no núcleo de sua célula, então em todas as células do corpo da mosca eu vou encontrar 8 moléculas de DNA. No ser humano, existem 46 moléculas de DNA, mas normalmente a gente não ouve falar disso assim. Normalmente a gente ouve dizer que o ser humano possui 46 cromossomos. Por que cromossomos? O cromossomo nada mais é do que a molécula de DNA modificada quando a célula se prepara para uma divisão. Quando a célula se prepara para uma divisão, para uma reprodução, as moléculas de DNA se enrolam com várias proteínas. Quando elas se enrolam, elas passam a ser chamadas de cromossomos. Um exemplo disso está aqui na ilustração. Eu tenho do lado direito aí, ó, um trecho de uma molécula de DNA. Nesse trecho da molécula de DNA, eu posso ter mais de um gene. Nesse trecho da molécula de DNA. Cada gene determina uma característica. Essa característica depende da produção de uma proteína. Então, eu tenho aí gene 1 e gene 2, só para exemplificar. Quando essa molécula de DNA, ela se enrola para a célula se dividir, ela constitui um cromossomo. Voltando então um pouquinho lá na reprodução. Eu disse que todo organismo é capaz de se reproduzir. Quando eu disse que todo organismo é capaz de se reproduzir, eu quero dizer que todas as espécies são capazes de se reproduzir. Essa reprodução pode ocorrer então de duas formas, de forma assexuada ou de forma sexuada. Qual a diferença? A reprodução assexuada é aquela que ocorre principalmente nos organismos unicelulares. É quando eu não tenho cruzamento entre dois organismos. Eu tenho um indivíduo que dá origem a outro sozinho. Esse novo indivíduo que surge é idêntico ao indivíduo original, quando a reprodução é assexuada. A reprodução assexuada pode ocorrer de várias formas diferentes. A reprodução assexuada pode ocorrer por um processo chamado de bipartição, divisão binária ou cisparidade, que é quando uma célula simplesmente se divide em duas. Ela pode ocorrer por regeneração ou fragmentação. Tem aí na ilustração mostrando uma planária, que é um verme. A planária é um verme com alta capacidade de regeneração, podendo inclusive se reproduzir a partir desse processo. Então, mostra lá a figura, que ela é cortada em 3 partes, e cada uma dessas 3 partes vai dar origem a um novo indivíduo. Isso ocorre sempre, sempre, sempre? Não, nem sempre. Se a parte que foi cortada não contém parte do sistema nervoso do animal, essa parte não forma um novo indivíduo. Então, eu tenho um si aí, tá? A reprodução assexuada pode ocorrer também por brotamento, como você está vendo aí embaixo. Um broto nasce sobre o organismo adulto, esse broto vai crescendo até ser soltado o indivíduo adulto, cai no solo ali em volta e gera outro indivíduo. Esse organismo apresentado na figura é uma hidra, um organismo aquático.
é parente lá da água-viva. E a reprodução assexuada pode ocorrer ainda por propagação vegetativa, que é aquilo que é feito lá nas violetas, né? Todo mundo já viu uma violeta. Como que a gente replanta uma violeta ou planta para ter uma segunda planta? Você tira uma folhinha de uma violeta, essa folha tem que estar com o bulbo lá, a pontinha da folha intacta, planta essa folha, pronto, ela vai se desenvolver, gerar uma nova planta. Isso é propagação vegetativa, é reprodução assexuada. Já para existir reprodução sexuada, é necessário que eu tenha a participação dos gametas. Eu preciso ter 2 indivíduos, um indivíduo sexo feminino que produz um gameta feminino. Esse gameta feminino é o óvulo nos animais e a oosfera nos vegetais. E preciso ter um indivíduo sexo masculino que produz o gameta masculino. O gameta masculino é o espermatozoide nos animais e o anterozoide nos vegetais. Para que a reprodução sexuada ocorra, é necessário que o gameta masculino se encontre com o gameta feminino. Quando esses 2 gametas se unem, forma-se uma nova célula chamada célula-ovo ou zigoto. Essa célula-ovo ou zigoto ela não é idêntica nem ao gameta feminino nem ao gameta masculino. Ela é resultado de uma mistura de DNA dos 2 indivíduos. Essa união dessas 2 células é chamada de fecundação. E é a partir dessa união que ocorre uma mistura dos genes da mãe e do pai, promovendo uma variabilidade genética entre os indivíduos da espécie. Portanto, tanto a reprodução sexuada quanto a reprodução assexuada têm vantagens e desvantagens. Na reprodução assexuada, as vantagens são que principalmente que a reprodução é muito rápida, com pouco gasto de energia, e que eu posso formar uma população inteira a partir de um único indivíduo, de forma muito rápida, e colonizar um espaço, tomar conta de um espaço. As desvantagens é que, como não existe diversidade, todos os indivíduos são iguais, qualquer dificuldade de adaptação ao ambiente ou qualquer doença que afete os indivíduos vai afetar a população inteira. Já quando eu falo em reprodução sexuada, a vantagem é a variabilidade genética, que vai dar maior ou menor resistência aos indivíduos, de forma que é muito difícil a população inteira ser dizimada por uma determinada doença, por exemplo. Sem contar que a reprodução sexuada favorece a evolução. E as desvantagens é que o processo é lento e que ocorre um grande gasto de energia. Ainda assim, ela é mais vantajosa. A última característica que define um ser vivo é a capacidade de evolução. A evolução é um processo de transformação que ocorre com as espécies ao longo do tempo. É muito comum a gente ver essa figurinha aí, ó, do macaco se transformando em homem. E aí, como que a maioria das pessoas interpreta isso? Que a evolução diz que o macaco foi se modificando até dar origem ao ser humano. Não é bem assim. Existe todo um processo. O que essa figurinha quer dizer é que lá atrás, na linha evolutiva, o homem tem um parentesco direto com o macaco. Mas não quer dizer que o macaco se transformou no homem. O macaco deu origem a vários animais, entre eles o homem, e não é o macaco que a gente conhece hoje, é um ancestral dos macacos, que deu origem tanto ao ser humano quanto aos macacos por diferentes processos de evolução. Existem principalmente 2 processos que ajudam a explicar a evolução: a mutação e a seleção natural. A mutação nada mais é que uma alteração na molécula de DNA, um erro. A mutação é um erro. O DNA, quando uma célula vai se dividir, o DNA precisa se duplicar primeiro. Nesse processo de duplicação, podem ocorrer erros. Um pequeno pedacinho lá do DNA, na hora de ser duplicado, pode ser duplicado incorretamente e isso gera uma mutação.
Uma mutação sozinha não provoca nenhuma mudança no indivíduo. No entanto, se ocorre uma mutação em uma divisão celular, na próxima divisão celular ocorre outra mutação, na próxima ocorre outra. Esse acúmulo de mutações pode levar ao surgimento de novas características ou ao desaparecimento de características que já existem. Se essa mutação ocorrer em uma célula germinativa, uma célula embrionária, né, uma célula resultante lá da fase inicial do zigoto, isso vai surgir no descendente, no filho. Se for uma mutação vantajosa, que traga uma vantagem para esse indivíduo, ela vai permanecer e vai ser transferida posteriormente aos descendentes. Isso caracteriza uma evolução. Existem algumas mutações que estão ocorrendo na população humana, né? Uma delas é nas hemácias, tá? Nas hemácias sanguíneas, aí, que dão maior resistência a essas hemácias. Olha lá, primeira figurinha lá. Eu tenho um código genético sem mutação. O DNA, aquela partezinha específica do DNA, aquele gene, leva à produção de glutamato. E a hemácia tem a forma arredondada. Quando ocorre a mutação nesse gene, observe que mudou uma letrinha do código, ó, do A mudou para U. Essa proteína produzida não é mais o glutamato, passa a ser a valina. Esse único aminoácido, na verdade são aminoácido ainda, nem uma proteína. Essa mudança desse único aminoácido leva a mudança no formato da hemácia. A hemácia adquire aí essa forma de foice, observe. Então, é uma mutação que ocorre, né, em algumas pessoas. No caso, se essa pessoa desenvolve anemia falciforme, essa mutação não é benéfica, é maléfica, porque a anemia falciforme é uma doença grave que inclusive dificulta a sobrevivência dos indivíduos. Aí do ladinho aí, ó, eu coloquei uma charge que eu achei bem legalzinha, ó. Tem um minuto para falar sobre mutantes. A Marvel e o cinema nos fez crer que os mutantes são assim. Tá lá o Wolverine, né? Mas, na verdade, todos os seres vivos são filhos de mutantes. É verdade? Até eu, diz lá o personagem. Sim, de fato a mutação é uma das chaves no processo de evolução. Quando uma célula se divide, copia seu DNA. Essa cópia costuma ser idêntica ao original. Mas de vez em quando, a cópia não sai totalmente perfeita e ocorre uma mutação. Que azar! Algumas mutações podem ser prejudiciais, mas outras trazem vantagens evolutivas. Alguns exemplos de mutações benéficas para o ser humano, que já comprovadamente são características que surgiram a partir de mutações. A tolerância à lactose, né? Então, a gente só bebe leite hoje por conta de uma mutação que ocorreu no passado. Os olhos azuis surgiram a partir de uma mutação. Os cabelos ruivos também surgiram a partir de uma mutação. Então, são exemplos. Né? E aí o nosso personagem fala lá no final, droga, queria ser o Magneto. Eu queria ser a Tempestade. Outro processo que facilita a evolução é a seleção natural. O que é a seleção natural? É a escolha natural das características vantajosas. Se a mutação ocorreu e fez surgir uma característica vantajosa, a tendência é que essa característica seja naturalmente selecionada ao longo de milhares de anos e depois de muito tempo ela prevaleça na população. Ela tende a se espalhar naturalmente. Isso é chamado de seleção natural. São características que levam à adaptação do organismo. Coloquei 2 exemplos. A primeira figurinha das girafas mostra a teoria de Charles Darwin. Foi ele quem determinou esse termo seleção natural. Ele acredita que no passado existiam girafas com diferentes tamanhos de pescoço. Pescoço longo, pescoço curto.
mas que num período de escassez de alimentos no planeta, sobreviveram aí apenas as girafas de pescoço longo, que conseguiam alcançar as folhas das árvores mais altas. As de pescoço curto não conseguiam mais alcançar alimento e foram morrendo aos poucos, de forma que o pescoço longo foi naturalmente selecionado. A segunda imagem mostra uma situação já mais recente que ocorreu durante a Revolução Industrial na Inglaterra. Na Inglaterra eram muito comuns a presença das mariposas brancas. As mariposas brancas eram muito comuns no ambiente. Após a Revolução Industrial, percebeu-se que as mariposas brancas foram desaparecendo e as mariposas negras foram aumentando em quantidade. Qual é a explicação para isso? Antes da Revolução Industrial, as mariposas claras conseguiam se camuflar mais facilmente e se esconder dos predadores. As mariposas escuras eram facilmente vistas e capturadas, por isso elas existiam em menor número. Pós-Revolução Industrial, na época não existiam filtros nas indústrias, nada disso. Então a fuligem tomou conta daquele ambiente. Isso escureceu o ambiente, a fuligem grudou ali nos troncos das árvores, nas folhas dos vegetais, ficou tudo escuro. A partir daí, quem se tornou mais visível? As mariposas brancas. E aí elas começaram a ter uma redução e as mariposas escuras, que se camuflavam melhor a partir de então, começaram a aumentar em número. Isso é seleção natural. Então, a mutação em conjunto com a seleção natural são processos que favorecem a evolução que ocorre continuamente com todos os seres vivos. Certinho? Então, é isso. Todo o conteúdo necessário para responder a lista de exercícios. Eu fico por aqui e até a próxima aula.